gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Do 1 ao 12. Salmo 118. Do 1 ao 12. Uma canção, um louvor do livro de Salmos. Eu gosto muito de pregar Salmos porque Salmos ele é o livro mais humano da Bíblia. É onde o salmista expressava realmente o que eles estavam sentindo para Deus. Todos os outros livros a gente vê os homens falando, Deus falando, os homens falando, Deus falando. E Salmos praticamente é os homens louvando ao Senhor, expressando seu verdadeiro sentimento. A palavra de Deus diz assim, ó: dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Israel agora diga que a sua misericórdia dura para sempre. Que a casa de Arão agora diga que a sua misericórdia dura para sempre. E os que temem ao Senhor agora digam que a sua misericórdia dura para sempre. Eu clamei pelo Senhor na aflição. O Senhor me respondeu e me colocou em um lugar espaçoso. O Senhor está do meu lado. Não temerei o que pode fazer o homem a mim? Senhor, toma minha parte com aqueles que me ajudam. Portanto, verei o meu desejo sobre aqueles que me odeiam. É melhor confiar no Senhor que pôr a confiança no homem. É melhor confiar no Senhor que pôr a confiança nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me, mas no nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me como abelhas, são apagadas como fogos de espinho, pois no nome do Senhor eu as destruirei. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, adorando e louvando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é uma mensagem bem simples da importância que a gente tem em louvar ao Senhor, estar próximo ao Senhor, estar sempre perto dele. Por quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor, querendo nos atacar, nos derrubar, nos destruir. O salmista, ele começa o Salmo 118 dizendo assim, ó: dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, o Salmo 118, ele era cantado nas 3 festas principais que tinham em Jerusalém. Do 103 ao 118, são salmos que eram cantados nessas principais festas. E o Salmo 118 era um hino que eles cantavam como se fosse um hino de ação de graças dele. É eles agradecendo ao Senhor pela vitória. Então o Salmo de 118, para a gente começar a entender, não é um salmo de quem vai vencer, é um salmo de quem já venceu, de quem já conseguiu, de quem já conquistou. Eles louvavam esse salmo porque eles já tinham vencido. É alguém que olha para trás e fala assim: se não fosse Deus comigo, eu não teria conseguido. Mas quando eu precisei, Ele estava lá. Quando eu necessitei, Ele estava lá. E por causa disso eu sou o quê? Eu sou um vencedor. Porque se não fosse Deus, eu não teria vencido. E ele começa dando graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O primeiro versículo, irmãos, é a gente agradecer ao Senhor porque Ele é bom. O inimigo, ele tenta colocar na nossa cabeça que as coisas que estão acontecendo em nossa vida, os problemas, as dificuldades, as lutas são maiores que o nosso Deus. Aí o salmista começa falando assim: dai graças a Deus, porque Ele é bom. As coisas mudam, as pessoas mudam. O inimigo quer que você acredite que ele não vai poder te ajudar. Mas o salmista começa dizendo: pode acreditar, pode confiar. Nós servimos um Deus misericordioso e Ele é bom. Aí do 2 ao 4, irmãos, ele começa a convidar. Ele fala assim, ó, ele convida a Israel, que é o povo de Deus, a adorar a Deus, no versículo 2. No versículo 3, ele convida a casa de Arão para adorar a Deus, que é os sacerdotes.
E no 2, 3 e no 4, ele convida todos que temem ao Senhor. Ele abre para todo mundo. Ele fala: povo de Deus, escolhido, Israel, adore a Deus. Sacerdotes separados por Deus, adore a Deus. Mas todos devem adorar a Deus. Porque ele entende o quê? Que com a boca fechada, irmãos, a gente não consegue nada. Com a boca travada, sem adorar, sem exaltar, sem glorificar o Senhor, a gente não consegue. Ele fala: você quer vitória? Você quer vencer? Povo de Israel, sacerdotes e todos que conhecem o nome do Senhor, louvem a Deus. Que só tem um jeito de vencer: louvando e adorando a Deus. Ao versículo 5: eu clamei pelo Senhor na aflição, o Senhor me respondeu e me colocou num lugar largo, ou um lugar espaçoso, em algumas tradições. Por quê? Porque quando a gente está aflito, irmãos, com alguma coisa, angustiado, preocupado, parece que a gente está apertado num lugar. Fica aquele aperto, a gente fala: meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde correr, para onde ir, o que eu tenho que fazer. Aí o salmista fala: na minha aflição, eu clamei a Deus, e Ele me tirou desse local apertado, aonde eu achava que não tinha mais saída, aonde eu não via mais solução, aonde eu não via mais nada para me fazer. E o que Ele fez? Ele me colocou num lugar espaçoso, lugar aberto, ar fresco, limpo. É isso que Deus faz, irmãos, quando a gente clama a Ele no momento de aflição. Por um momento a gente parece estar apertado, que a gente não tem saída, que não tem para onde a gente correr, para onde a gente ir, que não tem mais o que fazer. Aí Deus fala: clama a mim, me louva, que no momento que você estiver aflito, que não tiver mais saída aos seus olhos, eu tiro você da aflição e coloco você num lugar espaçoso, lugar largo, lugar que você pode respirar um ar limpo, sua mente pode refrescar, as coisas começam a fluir novamente. Aleluias. 6. O Senhor está do meu lado, não temerei o que pode fazer o homem a mim. Aí o salmista fala assim: se tem uma coisa que é capaz de derrubar o homem, de atrapalhar o homem, é outro homem, é outra pessoa querendo falar. A gente sabe, irmãos, que muitas coisas, a palavra, a fala mata mais que uma arma mata. Por quê? Porque a palavra que sai da nossa boca tem poder de colocar a pessoa numa depressão, num lugar sem saída, ou tem poder de trazer vida para ela. Aí o salmista fala: o Senhor está do meu lado, não temerei o que pode fazer o homem a mim. A gente precisa entender que quando o Senhor está do nosso lado, não tem palavra, irmão, não tem pessoa que se levante, não tem mal que se levante, não tem inimigo que se levante para querer fazer a gente parar. Porque se levantar vai cair. Porque se Deus está do nosso lado, o homem pode falar, fazer, tentar, correr, lutar, que não tem jeito. Se Deus está do nosso lado, o que pode me fazer o homem? Aí ele fala o 7. O Senhor toma a minha parte com aqueles que me ajudam, portanto verei o meu desejo sobre aqueles que me odeiam. Aí ele fala assim: o homem, ele me faz mal, mas se eu não tiver algumas pessoas ao meu lado, eu também não consigo vencer. Aí ele fala assim: o Senhor toma a minha parte junto com os que me ajudam. Sozinho também não dá. Se não tiver um amigo, um irmão, uma pessoa da igreja do lado seu para te ajudar, você falha, você cai. Aí ele fala assim: ó, o Senhor está comigo, o Senhor está na minha equipe. Irmão, se o Senhor está na nossa equipe, a quem a gente vai temer? A quem a gente vai acreditar que não vai dar? Por quê? O Senhor está na nossa equipe. E outra coisa, e se a equipe abandonar, ficar só 1, 2, o Senhor ainda está na sua equipe. E se tiver só o Senhor e você na equipe, você é mais do que vencedor, porque quem está do seu lado é Deus. Aleluia. Aí versículo 8: é melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança nos homens. Eu até anotei aqui: não
terceirize a sua esperança. Tem muita gente terceirizando a esperança. Em vez de confiar em Deus que pode realizar seus sonhos, seus projetos, suas conquistas, está confiando no homem. Está terceirizando esse serviço. Ah, mas eu quero chegar lá, eu quero ir para lá, mas essa pessoa não me ajuda. Confia em Deus, irmão. Confia no Deus que você serve. Não põe sua confiança no homem. O homem vai te ajudar muitas vezes vai te atrapalhar, muitas vezes vai te abraçar, mas muitas vezes vai querer você longe. Muitas vezes você vai pedir um conselho e vai dar um conselho bom, na outras vezes ele vai dar um conselho ruim. O homem é falho, nós humanos somos falhos. Aí o salmista fala, é melhor confiar no Senhor. Se eu colocar minha esperança nele, vai dar certo. Ao 9, melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança nos príncipes. Aqui ele está querendo dizer assim, tem um certo grau de homem que eu não consigo confiar. Talvez um amigo da escola, um amigo do trabalho, esse eu não posso confiar. Mas tem uma pessoa que é da minha maior confiança ainda, da minha família. É um parente, é um conhecido, vive dentro da minha casa. Aí ele fala, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente deposita muita confiança nela, mais do que ela merece. A gente entrega, conta os nossos segredos, nossos sonhos, nossos projetos, porque a gente acha que ele é mais confiável que outra pessoa inferior. Aí o salmista fala assim, não adianta confiar nos homens, não adianta confiar em quem você confia ainda mais. Se tem uma pessoa que você pode confiar, que vai te ajudar, é só um. É só ele. E é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, começa algumas coisas importantes que eu anotei aqui, que é do 10 ao 12, ele começa a falar da guerra, da batalha. Comecei uma batalha. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me, sim, cercaram-me, mas no nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me como abelhas. Aqui que eu quero entrar com os irmãos. O salmista, irmãos, ele está comparando o seu inimigo a abelhas. Aí eu anotei algumas coisas aqui sobre estudos, conhecimentos. Por que o salmista compara o seu inimigo como abelha? Para começar, a gente não acha que a abelha vai nos atacar porque ela produz algo doce, porque ela produz o mel. É um animalzinho tão tranquilo, mas ele produz mel, ele não vai me atacar. Aí a gente começa a confundir as pessoas pelo que elas fazem para nós, achando que ela não vai nos atacar. Mas ele é tão bom para mim, ela é tão boa para mim, ela me ajuda nisso, ela me ajuda naquilo, ela faz isso para mim, ela estende a mão para mim. O salmista fala, vai confiar na abelha? Não é porque que ela produz o mel que ela não vai te atacar. Não é porque ela te dá algo bom para você que ela não vai te atacar. Por quê? Isso está ligado a caráter, ao caráter da abelha. Ela é boa, ela produz mel, mas quando ela precisa atacar, ela ataca. O inimigo, ele chega assim, coisa boa, coisa legal, bacana, é doce, mas quando é para atacar, ele ataca. E Juan, por que a abelha ataca? Porque ela se sente ameaçada. A abelha, ela só vai atacar quando ela sentir ameaçada. Então por que você acha que o inimigo sempre está te atacando? Por que você acha que o inimigo está sempre lutando, tentando, criando laço, armadilha contra a sua vida? Porque você é uma ameaça para o inferno, irmãos. A gente precisa entender isso. A gente, quando está na igreja, adorando, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, a gente se torna uma ameaça para o inferno. O que ele vai querer fazer? Nos atacar.
Então o inimigo ataca porque a gente é uma ameaça. A abelha ataca porque acha que ela está se sentindo ameaçada. E para ajudar, irmãos, quando a abelha ataca, quando ela pica, ela solta um odor. Esse odor chama as outras abelhas para vir picar também. É como se ela atacasse e falasse assim: pode vir que eu já piquei primeiro. Agora vocês terminam de picar. Por isso que muitas vezes quando a gente está sendo atacado, gera uma fofoca, gera alguma coisa, a gente começa a ver um monte de gente nos atacando também. Por quê? Estratégia do inimigo. Eu solto a primeira bomba, o primeiro ataque, e depois, quem cair na armadilha vem juntos. Ah lá, já está caído, vamos terminar de matar. Já está caído, vamos acabar com o serviço agora. Então, muitas das vezes, tem gente falando mal, fazendo fofoca, nos caluniando, irmãos. Confie em Deus, se esconde em Deus, abrace em Deus. Porque o inimigo vai atacar e, não contente de atacar sozinho, ele vai chamar pessoas para te atacar também. Aí eu anotei aqui as estratégias para sobreviver aos ataques das abelhas. A primeira coisa que apicultores, né, que cuida da abelha, fala: quando você for atacada por uma abelha, a primeira coisa que você tem que fazer, cubra a sua cabeça e corra. Primeira coisa, irmãos, cubra a sua cabeça. Quando o inimigo atacar, protege a sua mente. Protege o seu psicológico. A primeira coisa, irmãos, cubra a sua cabeça e corra. Por quê? Porque o inimigo ele começa a atacar a nossa mente. É onde ele quer trabalhar. É onde ele quer que você acredite que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não vai ter. Aí eles falam: então cubra a cabeça e corra. Corra, irmãos. Quando alguém te ligar para trazer mais problema para você, não aceita a ligação. Tem gente que pega seu número, liga lá, liga para você: ó, tá acontecendo isso. Quando você vê, você tá mais carregado que a pessoa que ligou para você. Aí o salmista fala: você quer vencer? Protege a sua cabeça. Para de dar ouvido para pessoas que, em vez de trazer soluções para você, tá te trazendo mais problema para sua vida. O pastor, sempre que a gente conversa, ele fala para mim: Juan, a maior guerra que a gente enfrenta é a guerra da mente. O inimigo quer a sua alma e Deus quer a sua alma. Então é toda hora pensamento contrário, pensamento ruim, coisas ruins na cabeça. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não cobrir a nossa cabeça, o inimigo ataca e entra na mente. E se ele tomar a nossa mente, aí é onde entra depressão, ansiedade, estresse, medo, ataque de pânico. Por quê? Porque o inimigo está trabalhando. Segunda coisa, fique em silêncio. A abelha me atacou, fique em silêncio. Fica quieto, não fale. Salmos 38, capítulo 12. Aleluias. Também, aqueles que buscam pela minha vida, deitam laços para mim. E aqueles que buscam me ferir, falam coisas maliciosas e imaginam enganos o dia todo. Mas eu, como um homem surdo, não ouvi. E fui como um homem mudo, para que não abra a sua boca. Assim fui como um homem que não ouve, e cuja boca não há reprovações. Porquanto em ti, Senhor, eu espero, tu me ouvirás, Senhor, meu Deus. Irmãos, quando o inimigo começar a te atacar, como uma abelha ataca, silêncio. Tem guerras que você não precisa distribuir palavras, que você não precisa rebater no mesmo nível que as pessoas. Ah, Juan, estão me atacando, estão falando isso, estão falando aqui. Silêncio, não fale, não escute. Deixa Deus trabalhar por você. Fique em silêncio. Outra coisa, deite no chão, de barriga para baixo e feche os seus olhos.
Aqui, irmão, se a gente for trazer, deitar no chão, de cabeça para baixo, e fechar os olhos, todo mundo sabe. Coloca a boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Ué, o inimigo está me atacando, você já sabe o que fazer. Deita no chão, joelho no chão, barriga para baixo, e ora a Deus, irmãos. Entregue suas preocupações nas mãos do Senhor. Confia nele. Ele é seu abrigo, sua proteção. Então, quando o inimigo atacar, tá aqui o segredo. Deita no chão de barriga para baixo, fecha os olhos e começa a orar. Em silêncio, sem retrucar, sem rebater, sem brigar. Ora a Deus que ele vai te livrar. Outra coisa interessante. Se as abelhas estiverem agarradas em você, se esfregue em uma árvore. Elas sentem o odor da árvore, o cheiro da árvore e saem. Aí João fala: eu sou a videira verdadeira. Quem que é a árvore? Jesus. Então, se o inimigo está agarrado, tentando, lutando, abrace uma árvore, irmãos. Abrace Jesus. Abrace a videira verdadeira. Só Ele pode te livrar. Quarta e penúltima coisa. Os apicultores usam branco porque elas não enxergam a cor clara. Aí o branco representa o que na vida do cristão? Santificação e o sangue de Cristo. Quer ter um jeito das abelhas não te enxergarem? Quer ter um jeito do inimigo não te ver? Coloca as vestes brancas. Se santifica. Se cobre do sangue de Cristo. Que o sangue de Cristo é capaz de acabar com os planos, projetos e ideias do inimigo. Última coisa. Se tudo isso acontecer, você for picado e te ferir, sentir a dor do ataque da abelha, o que resta para você? Procure um médico. E quem que é o médico dos médicos? O Senhor dos senhores. Se mesmo assim o inimigo te atacar, te ferir, e se você achar que, meu Deus, estou ferido, não vou conseguir mais, vem para o culto, vem para a igreja, vem para o hospital, que é a igreja do Senhor. Procure um médico, que ele pode te curar. Aleluia. Para encerrar, irmãos, duas coisas. O inimigo, comparado com a abelha, irmãos, quando ela ataca para morrer. Quando ela ataca e coloca o ferrão dela, ela fica viva durante de 5 a 8 minutos. Ela já ataca sabendo que ela vai morrer. Ela já ataca sabendo que ela vai perder. O inimigo, ele já ataca já sabendo, irmãos, que ele vai morrer. Que ele não vai conseguir. Porque ele sabe que você está coberto pelo sangue de Cristo. Você está no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente está sobre você. Ele vai deixar de atacar? Não vai, mas ele vai atacar. Mas ele vai atacar já sabendo que ele vai perder. Aí entra aquilo. Quando eu, ciente disso, resolvo atacar algum irmão, eu estou assinando a minha própria sentença de morte. Quando eu, por algum motivo, decido fazer isso, atacar algum irmão da igreja, falar mal, fazer fofoca, fazer alguma coisa que não agrada a Deus contra a vida do irmão, eu tenho que estar ciente que eu estou atacando e assinando a minha própria sentença de morte. Por isso que a gente está aqui, irmãos, não para julgar ninguém. A gente está aqui para acolher, ensinar, ajudar, fortalecer um ao outro. A partir do momento que eu começo a atacar, a minha vida vai ir a ladeira abaixo. E o salmista fala: do mesmo modo que a abelha me atacou, ela se queimou como fogo de espinho, ou como fogo de palha.
O ataque do inimigo, irmãos, ele vem, ele acende, ganha força rápido. Mas da mesma maneira que ele vem com a força para atacar, é a maneira que ele vem para acabar e morrer. Pega fogo rápido, mas o fogo apaga rápido. Então nessa noite, irmãos, se o inimigo estiver te atacando, lutando contra a sua vida, tentando fazer você parar, tá aqui os segredos que Deus quer para você. Para o quê? Superar e vencer os ataques do inimigo. Amém? Se coloque de pé nessa noite.